5 tratamentos farmacológicos e não farmacológicos adicionais para os pacientes com cardiopatia, principalmente insuficiência cardíaca. Eu sou Thaisa, médica cardiologista, mestre em ciências cardiovasculares e professora universitária. E minha missão aqui nas redes sociais é descomplicar o coração com vocês. Suplementação de ferro, principalmente pela via endovenosa quando há deficiência de ferro, que é muito frequente nos pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente com a fração de ejeção reduzida, e está relacionada à piora de qualidade de vida e aumento de hospitalizações e mortalidade. Estudos e meta-análises mostraram que a suplementação com ferro venoso melhora a classe funcional do paciente, a sua fração de ejeção do ventrículo esquerdo, a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos e o consumo máximo de oxigênio, o VO2 pico. Outro tratamento importante nos pacientes cardiopatas é a vacinação contra a influenza e pneumonia pneumocócica. Evidências sugerem que infecções respiratórias, como a influenza e a pneumonia pneumocócica, podem aumentar eventos adversos cardiovasculares, como infarto, AVC e também insuficiência cardíaca. A vacinação, então, contra essas infecções reduz a mortalidade, a incidência de síndromes coronarianas agudas e as hospitalizações nesses pacientes cardiopatas. Além disso, a gente sabe que as infecções gerais são causas de descompensação cardíaca em pacientes cardiopatas. Em terceiro, a restrição hídrica, que é a quantidade de líquido que o paciente pode ingerir nas 24 horas. E quando a gente fala de restrição hídrica, a gente não está falando só de água, a gente está falando de sucos, de frutas, de líquidos que são colocados na comida. Então, por exemplo, o feijão, que tem muita água, uma sopa. O paciente geralmente tem uma restrição ali moderada de 1.500 a 2 litros, podendo ser ainda mais restrita para alguns pacientes. A gente utiliza desse tratamento principalmente em pacientes que têm o sódio muito baixo ou que têm descompensações muito frequentes, com uma insuficiência cardíaca já avançada, precisando fazer uso de diuréticos em doses altas. O quarto tratamento é o acompanhamento nutricional. Pacientes com cardiopatia avançada, eles podem ter o que a gente chama de caquexia cardíaca, que é quando o paciente ele tem uma desnutrição relacionada à sua cardiopatia. Então, eles precisam de um acompanhamento bem de perto de uma nutricionista, até porque muitas vezes a gente tem essa dificuldade de manejar tanto a restrição hídrica, às vezes tem uma doença renal, né, uma síndrome cardiorrenal já associada que pode também interferir na quantidade de proteínas que o paciente pode ingerir nas 24 horas. Então, é muito importante o acompanhamento do paciente cardiopata por uma nutricionista. E por último, em quinto lugar, mas não tão importante quanto o resto, é atividade física. Mesmo pacientes com cardiopatia avançada, em geral, podem fazer atividade física, mas nesses com uma cardiopatia mais avançada, muitas vezes o que a gente orienta é a reabilitação cardíaca, onde ele faz atividade física sob supervisão médica e um educador físico, fisioterapeuta, juntamente com uma equipe multidisciplinar de psicólogo, nutricionista, tendo todo esse acompanhamento ao longo de um período e, obviamente, estimulando que ele continue a atividade física mesmo após a alta da reabilitação cardíaca. A gente sabe hoje que a atividade física tem que ser o número 1 na prescrição de todo cardiologista.